Fala galerinha da matemática, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver a nossa 21ª questão e mais algumas outras. Vamos lá. Sobre a formação, as características e o uso das retas, é correto afirmar que. Então aqui é uma questão sobre o uso das retas. Tá? Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre a geometria. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição. Tá? Até aqui está correto, mas que apresenta uma única dimensão. Isso, a reta ela possui somente uma dimensão. Tá? Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Tá? Então é com as retas que a gente monta as figuras planas, as figuras geométricas. Né? Por exemplo, aqui um retângulo, é com as retas que a gente monta elas. E vamos determinar aqui o comprimento e a largura. Tá bom? Então, essa daqui está aparentemente correta, né? Vamos ver aqui as outras. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos? Não, tá, pessoal? A reta não pode ser definida como distância entre dois pontos, tá? O que pode ser definido como distância entre dois pontos é um segmento de reta, tá bom? Então, essa aqui está falso. As retas podem ser definidas como figuras geométricas? Ó, tá errado, tá? A reta não é uma figura geométrica. Letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Isso aqui está falso. A gente não pode construir um quadrado sobre uma reta, não é isso? Então está falso aqui. Letra E. Segmentos de reta são conjuntos de pontos que possuem início, até aqui está correto, mas não possuem fim. Aqui, ó, está errado. Elas não possuem fim, elas possuem fim. Tá? Segmentos de reta. Elas possuem um fim, tá? O segmento de reta, como eu falei. Um segmento de reta, ele tem o início num ponto, e o fim em outro ponto, tá? Então isso aqui é um segmento de reta, como eu falei aqui na letra B, né? Tá? Então, o segmento de reta, ela possui um início num ponto e também um fim em outro ponto, tá bom? Então, essa daqui está falso. Então, a única alternativa que está correta aqui, pessoal, é a letra A. Então, vamos aqui para a próxima questão. A respeito dos planos em geometria, é correto afirmar que, letra A, um plano é formado por três pontos. Então, aqui a gente tem um plano, aí ele está dizendo que um plano é formado por três pontos. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Porque por três pontos aqui a gente só passa uma reta. Então, não tem como formar um plano com três pontos. Então, aqui está falso. Um plano é formado por infinitas retas. Ó, um plano ele é formado por infinitas retas. Isso aqui está correto, porque com infinitas retas a gente vai formar um plano. Tá? Isso aqui é uma definição da geometria sobre os planos. Então vamos aqui para a próxima. É possível construir um plano com apenas duas retas? Para isso, basta que elas sejam coincidentes. Ora, se eu tenho duas retas e elas são coincidentes, então quer dizer que uma está em cima da outra. Então, eu não consigo formar, porque a gente já viu aqui na primeira letra A que não podemos formar um plano com uma única reta. Então, aqui está falso. Letra D. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, então aqui eu tenho um plano. Aí essa reta ela vai ser perpendicular a esse plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Tá bom? Formando um ângulo de 90 graus. Basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertence a esse ponto. Não, né, pessoal? Para ela ser perpendicular a esse plano, ela tem que ser perpendicular a todas as retas que formam o plano, tá?
Porque o plano, a gente viu aqui na letra B, que o plano é formado por infinitas retas. Então, se uma reta é perpendicular a um plano, ela tem que ser perpendicular a todas essas retas. Então, essa daqui está falso. E a última letra E, para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um ponto em comum. Isso aqui está errado. Quando possui um ponto em comum, a reta ela tem que ser tangente. Tá bom? Secante é quando ela encontra em dois pontos. Tá bom? Então, secante é quando ela encontra em dois pontos esses planos. Então, aqui vai estar falsa essa alternativa. Então, a única alternativa que está correta aqui é a letra B de bola. Vamos aqui para a 23ª questão. A respeito das características do ponto, então aqui mais uma questão de geometria. Podemos dizer que, letra A, pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. Pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. Tá? Aqui está errado. O ponto não pode ser usado para definir figuras, tá? Então, e nem planos, né? Então aqui está falso. Letra B. O ponto ele é formado por infinitas retas. O ponto ele é formado por infinitas retas. Isso aqui está falso, tá? Falso. Letra C. Pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Também, isso daqui está falso. O ponto ele não pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Letra D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geométricas. Então, essa alternativa aqui, ela está correta, a letra D. Tá, vamos ver aqui a letra E. É o único ente geométrico que não pode ser definido. Tá? A gente viu lá que a reta também não pode ser definida. Então, aqui está falso. Então, a alternativa correta aí, pessoal, dessa questão sobre o ponto é a letra D. Tá? Isso aí é mais uma definição sobre o ponto. Então, vamos lá para a 24ª. De acordo com a imagem abaixo, podemos afirmar que... Então, aqui a gente tem duas retas, a reta S e a reta R, e elas são retas concorrentes. Então, R e S, tá bom? São retas concorrentes, porque elas se cruzam aqui em um ponto em comum, tá? Então, ele pergunta assim, de acordo com a imagem, podemos afirmar que o ponto Q pertence à reta S. Então, observe que os pontos sempre são representados por letra maiúscula, tá? E as retas são representadas por letras minúsculas. Então, o ponto Q, tá aqui o ponto Q, ele pertence à reta S. Observa aqui que o ponto Q ele está na reta R. Tá? Então, ele não pertence. Então, aqui Q não pertence à reta S. Tá? É falso. Letra B. Ponto A não pertence à reta S. Então, vamos lá. Ponto A ele não pertence à reta S. Isso aqui está falso. Tá? O ponto A ele pertence tanto à reta R quanto à reta S, porque ele coincide aqui com as duas retas. Letra C. O ponto A não pertence à reta R. Então, ponto A não pertence à reta R. Também aqui está falso, que a gente viu que ele pertence também à reta R. Letra D. O ponto S pertence à reta R. Então, olha onde está o ponto S aqui. Ele vai pertencer à reta R. Isso é falso. O ponto S ele não pertence à reta R. E também não pertence à reta S.
tá bom? Então vamos lá para a letra E. O ponto P, tá aqui o ponto P, ele pertence à reta R? Sim, não é, pessoal? Ó, ele está aqui, ó, sobre a reta R, tá? Então esse ponto pertence à reta R. Então, alternativa letra E. Vocês viram que eu falei pertence e não pertence. O símbolo de pertence é um Ezinho, tá? Esse E aqui. O não pertence é o E com o traço cortando ele, tá? Então, é pertence, não pertence. Então, vamos aqui para a próxima questão. 25ª. Ao observar a imagem abaixo, podemos dizer que os pontos que pertencem à reta S são os pontos. Então, ele quer saber quais os pontos que pertencem à reta S. Então, vamos lá. O M, o A e o N. Então, está aqui, ó, o M pertence, o A pertence e o N pertence. Então, aqui já é a nossa alternativa. Alternativa correta, letra A. Então, vamos aqui resolver a 26ª questão. A figura a seguir mostra o plano alfa. Então, aqui nós temos o plano alfa, tá bom? É esse que está de azul. Aí nós temos aqui a reta R, e temos aqui, sobre a reta R, nós temos o ponto A e o ponto B, tá? Então, vamos lá. Observe que a gente tem aqui nas alternativas um novo símbolo, que é este símbolo que quer dizer está contido. Tá bom? Está contido. Certo? O está contido, ele relaciona sempre conjunto com conjunto, tá? O pertence, que é esse aqui, ó, pertence, ele relaciona sempre elemento com conjunto. Então, observe o seguinte, o plano alfa, ele é um conjunto de várias retas, correto? Então, aqui a gente, quando for trabalhar com alfa, nós temos que usar o símbolo está contido, tá? A reta R, o que é a reta R? Ela é um conjunto de vários pontos. Então, aqui sobre essa reta, nós temos infinitos pontos. Então, é um conjunto. Então, quando a gente for analisar uma reta, nós temos que dizer que ela está contida, tá? Por exemplo, se eu for analisar uma reta R e o conjunto alfa, nós temos que dizer que ela está contida nesse conjunto. Então, o ponto A e o ponto B são os elementos de quem? Da reta R. Então, quando a gente for relacionar esses pontos da reta R com um conjunto, nós iremos usar o símbolo de pertence. Então, vamos aqui analisar. O ponto A na letra A. O ponto A está contido em R. Então, vamos aqui, ó, o ponto A é um elemento. Ele está contido em R. Isso aqui está falso. Então, eu não posso dizer que o ponto A está contido em R. Eu tenho que dizer que o A pertence a R, porque o A é um elemento. E o R é um conjunto. É um conjunto de pontos. Tá bom? Então, eu tenho que dizer A pertence a R. Letra B. O A não pertence a alfa. Então, observe ó, que o A ele pertence ao alfa, porque o A é um elemento, então ele pertence ao conjunto dos planos que está aqui. Tá? Então, isso aqui é falso. Letra C. A reta R pertence a alfa. Ó, observe que eu falei, a reta R é um conjunto de pontos. E o alfa é um conjunto de retas. Então, a gente está trabalhando com dois conjuntos. Então, a gente teria que dizer a reta R, teríamos que dizer que a reta R está contida em alfa, tá? Então, isso aqui está falso. R não pertence a alfa, R está contida em alfa. Letra D. O ponto B, ó, o ponto B não pertence a R. Ó, isso aqui está falso. Ele pertence, ponto B, pertence à reta R, certo? Então, alternativa letra E que sobrou, a reta R está contida no plano alfa, isso aqui está correto, tá? Observe que a reta R ela está contida
em alfa. A gente está trabalhando com dois conjuntos, o conjunto da reta e o conjunto dos planos. Tá? Então, alternativa correta da nossa última questão, letra E. Espero que vocês tenham compreendido aí. Até o próximo vídeo.